Olá, uma boa noite. Nosso tema do Economia e Negócios hoje é emprego. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou uma queda na taxa de desemprego em praticamente todos os setores. As contratações continuam em alta no país, mesmo com aquele cenário assustador da crise internacional. A tendência é de crescimento, sim, no emprego no último trimestre deste ano, segundo uma pesquisa da Manpower Group. Mas, por outro lado, há uma falta de mão de obra qualificada que a gente já tem mostrado aqui em vários programas. Esta falta se recai simplesmente a todas as áreas, mas com um destaque muito grande para quem vai gerir os negócios das empresas, ou seja, os executivos. E aí, o preparo vai muito além da formação universitária. Eles precisam de muita coisa. Eles precisam ter experiência, por exemplo, para lidar com crises. Crises que vão desde a própria empresa até aquela que está lá em casa, a ausência na vida familiar. Eles têm que aprender a gerar a ação ao mesmo tempo em que fazem as pessoas ficarem estimuladas para trabalhar. E é este o debate que nós vamos ter hoje com os meus dois convidados diretamente envolvidos nesse assunto. O Ricardo Barberis, que é Country Manager da Manpower Group, e o Luiz Fernando Garcia, terapeuta do mundo dos negócios, escritor do livro Empresários no Divã. Para participar do programa, você sabe, né? Envie a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário para o site da Record News, que aparece aí no seu vídeo. E lá você também encontra um arquivo com todas as entrevistas dos programas que têm ido ao ar e que você participa. Eu vou começar com uma primeira dica que eu quero que seja a sua. Obrigada a ambos por estarem aqui, porque depois nós vamos cumprir as lacunas com numerologia e perspectiva que você vai nos dar. O que é preciso hoje para qualquer um dos nossos telespectadores, principalmente aqueles que estão até esta frente de negócios, ter como qualificação, a principal? Primeiro, que bom estar aqui, né, Fátima, com você. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é a competência das relações interpessoais. A habilidade que eles vão ter que lidar com pessoas, em especial em momentos de muita tensão. É muito esperado de um cargo de chefia, de um diretor de empresa, uma gerência, que eles consigam, de alguma forma, atuar fragilizando os mecanismos de defesa necessários em alguns momentos de tensão próprio da vida de um alto executivo. Essa habilidade das competências do desenvolvimento interpessoal, eu acho que são as mais naturais, as mais procuradas e que os presidentes sempre trazem como as mais difíceis a serem desenvolvidas. Mas aí deixa eu só te cutucar uma coisa. Esta habilidade é adquirida? Porque muita gente diz, não, ela tem que ser nata e você não aprende a ter algumas habilidades como do interrelacionamento pessoal. Ela pode ser adquirida também? Ela pode, sim. Na área educacional, na área de competência, a competência é um saber fazer, mas se divide em 3 tipos, né? A competência de conhecimento, a habilidade, propriamente a capacidade do indivíduo colocar em prática algumas técnicas, ferramentas ou procedimentos que ele pode aprender, mas em especial eles chamam de chás, que é a última, né? Competência, conhecimento, habilidade e atitude, é a modificação da atitude do executivo, a forma como ele pensa, sente e a forma como ele vai expressar esse sentimento e esse padrão de pensamento, de julgamento diante de algumas situações. Isso pode ser aprendido assim, existem ferramentas de desenvolvimento, mas a grande curiosidade, a gente só consegue ir com as pessoas até onde a gente vai com a gente. Então, o processo elaborativo, se entender, o processo de autoconhecimento, a compreensão que a gente deve ter das nossas vicissitudes, a mesma característica que às vezes a gente se complica de um lado, se acerta de outro, é condição sine qua non para esse desenvolvimento. Eu sei que você está muito mais ligado aos números ou ao fato concreto e real, porém, não só como executivo, mas como quem mexe desse número para a ação do dia a dia. Você concorda? Aliás, ele está competindo com você. Você percebeu como ele mexeu com as mãos, Já tô tirando a sua...
A sua característica... Deveria ser uma tradição italiana. Será? Movimentar as mãos. Não, é verdade. Concorda? Concordo, porque nós achamos como Manpower que estamos entrando em uma nova era. Estamos entrando em uma era que nós chamamos de potencial humano. Uma vez foi o capitalismo, mas agora, olhando os números de falta de mão de obra, olhando os números de vagas abertas em muitos países do mundo, esse grande descompasso que tem entre as vagas abertas e competência que a empresa precisa no mercado, está criando essa necessidade de focar no talento muito mais que na tecnologia, muito mais que no dinheiro. Hoje você clica um botão e pega financiamento da China, da Índia, de outros países. Mas o que falta é o talento certo para a estratégia de negócio. Você acha que até se a gente for extrapolar tudo isso que nós estamos falando para a macroeconomia mundial, internacional, dá para surgir um novo conceito? Te pergunto isso até porque nesses dias de horários políticos eu não posso falar nada de política, senão eu sou cortada. Mas, enfim, de qualquer forma eu posso falar de uma forma genérica. Escutando todos os candidatos, a gente estava outro dia numa discussão, um grupo de jornalistas, dizendo, meu Deus, ainda estão na história do direita, esquerda, socialismo, comunismo, capitalismo, tudo isso já morreu. Você acha que isso pode extrapolar, quer dizer, este conceito da competência humana e que isto vai ditar uma regra econômica, é isso? Eu acho que as tendências que hoje no mundo global do trabalho está influenciando o contexto de muitos países são muito claras. Primeiro, a globalização. Ou seja, quanto a nova economia global influencia o mundo do trabalho, no sentido de estratégia de atração de talento, que não estão somente em São Paulo, ou em Rio, ou em outros países do mundo, mas realmente o mercado do trabalho deveria ser olhado de uma forma mais abrangente. A segunda tendência me parece ser a nossa famosa geração Y. Quantos os candidatos hoje têm uma percepção da sua vida pessoal e da sua vida profissional diferente que foi a minha? E quanto isso vai influenciar o mundo do trabalho no sentido de qual é o vínculo que o indivíduo vai construir com a empresa. Porque este mundo do trabalho, quer dizer, pelo que vocês dois estão falando, veja se eu estou correta, a gente está imaginando assim, o indivíduo, enquanto um ser só, passa a influenciar muito mais a ação da empresa, portanto, a empresa até fica um pouco, porque antes era a empresa dona do poder, que ditava a regra de como você vai conduzir. Hoje, por carência em geral dessa mão de obra, por esta geração Y que preza a vida como um todo e não a vida só trabalho, esta pessoa que vai influenciar a empresa influenciando o setor econômico, é isso? Estou maluca? Estou sonhando aqui? Eu teria uma posição assim, eu ouvi o Ricardo, e certamente essa coisa da geração Y nos coloca num novo paradigma e diante de um paradoxo. Assim, ao mesmo tempo que eles vão ter que ser altamente produtivos, porque a densidade ela mudou, né? Como eles são muito rápidos, os estímulos promovem uma aceleração ansiogênica, a ansiedade é muito alta e que muitas vezes eles vão olhar muito a tarefa, o resultado e podem perder uma condição essencial, que é o trabalho de equipe, que cada vez mais nessa ecleticidade, e eu entendo que o Ricardo, ao colocar isso, esse pensamento que foge da competência técnica, se a gente pensar que o mundo era horizontalizado e a gente abriu, o papel da mulher está diferente, o papel da competência hoje é diferente, ela está em outro lugar, o papel da relação humana mudou, a gente não basta só ter resultados, a gente causa um monte de confusão dentro do departamento. Então, esse pensamento vai extrapolar uma necessidade, a gente aprender em viver em conjunto. Isso é uma coisa importante que a geração Y vai precisar desenvolver em suas qualidades, um pouco do contexto do time, né? Isso é importante para nós. É gostoso ouvir isso, porque se você ouvir a mensagem dos 5 anos da Record News que eu
deixo no ar, e está no ar, está no YouTube, etc. E muita gente tem me retornado, porque eu não falo apenas do papel do que a Record News, mas o quanto é importante e o quanto eu sinto aqui que existe um trabalho de equipe, que vai desde a minha camareira que me dá a mão, até meu diretor que está lá, olhando todos nós aqui, a menina que um pouco antes da gente entrar estava limpando o chão, enfim, esse trabalho de equipe. Você acha também que está se perdendo um pouco isso? Eu acho que tem se perdido um pouco também da questão de um detalhamento. A geração Y tem um pouquinho a mania de dizer, eu multiprocesso. Eu já disse, começou a fazer texting na minha frente, eu paro de falar, porque eu estou falando e a pessoa está... Pode continuar, eu multiprocesso. Multiprocesso é nada. Ninguém faz duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Então, eu tenho essa crítica. Você concorda comigo e com o que eles falou? Eu concordo que os jovens hoje têm uma expectativa de crescimento, de aprender, que é fantástica. Estamos na frente de um mundo do trabalho que vai ser muito mais influenciado que foi no passado o modelo social que o jovem está desenvolvendo por causa da tecnologia. Eu faço sempre esse exemplo do meu filho, que quando joga o videogame, se não funciona, switch off, switch on, para e começa novamente. O jovem entra com essa tecnologia no mundo do trabalho e vai mudar de emprego muito mais facilmente. Como a empresa muda a estratégia de retenção dos talentos? Do outro lado, vai ser dito que a empresa tem uma experiência, tem planos, e talvez os jovens deveriam um pouco mitigar essa expectativa de crescimento, porque, como você sabe, um jovem que entra no mundo do trabalho, depois de uma semana, fala de já que a estratégia da empresa é errada. E depois de 3 semanas, se candida a ser o novo presidente. Isso tem um timing para as coisas acontecerem. Esse vai ser um desafio. Como consolidar nos jovens conhecimento e construir caminhos de carreira coerente com a expectativa deles, mas mesmo com as competências deles, evitando o risco que o jovem, por chegar mais rápido, comece a pipocar em diferentes lugares de trabalho, não consolidando realmente um histórico pessoal e profissional. Esse é um grande risco do mundo do trabalho do futuro. A gente, é o tema do teu livro, quer dizer, esse jovem está no divã. Por quê? Porque ele fica frustrado. Eu estava conversando com uma jovem outro dia, amiga da minha filha, que estava numa mega multinacional, aquela que, no nosso tempo, digamos assim, era o sonho de consumo, lá entro, de lá nunca mais saio, né, quase emprego público, e que... Tchau, vou fazer o meu MBA primeiro, está na hora, e depois... E vai. Eu disse, não, acho que está ok fazer isso a primeira vez, no primeiro... A segunda, mas depois, espera aí, tem que sentar e parar. Aí ela falou, mas se eu parar, eu enlouqueço. Então, eu te pergunto, esse jovem, como a empresa ainda não está estruturada e não há um time... Ele está sentando no divã, está indo para o divã demais, está deitando no divã demais? Curiosamente, tem uma pesquisa agora que os homens estão enchendo mais os settings terapêuticos, não mais as mulheres, né? Estão buscando mais ajuda. Mas eu retomaria um pouco a questão da aceleração. Na nossa época, eu tenho a sensação que carteira assinada durante muito tempo era um privilégio. Era status. E me lembro canais de televisão, a gente tinha 3 ou 4 e tinha que se levantar para mexer. Hoje, isso eu já não lembro, tá? Hoje a gente tem 132 canais, 138, 180, e a gente passa e fala, não tem nada que me atrai nesse momento. O que, obviamente, desculpa te interromper, não acontece com economia e negócio. Porque o nosso telespectador fica e diz, lá tem 2 caras que estão falando uma coisa muito importante. Mas, por favor, continue. A ideia, Fátima, é que essa sensação de insatisfação, aliado a esse nível de aceleração, quando você falou, não está ouvindo e está mexendo com o telefone ou com o smart, o importante disso... 50%, quando a gente usa qualquer membro, 50% da capacidade de reter a mensagem cai. Claro. Essa nova educação por parte deles, que é importante que a gente entenda, tudo tem a coisa boa e a coisa ruim. Então, essa balança de equilíbrio, ela não se instala, a gente costuma brincar na área da psi, o equilíbrio se instala em desequilíbrio. Então, primeiro vem essa geração mais acelerada para considerar questões que o Ricardo está trazendo, calma, menos, vai ser preciso a gente dialogar mais, comunicar mais. Calma não vai acontecer para ontem, é preciso que a gente experimente sim coisas. Então, acho que essa nova regulação, em especial
por parte da compreensão do pessoal de recursos humanos, vai ser importante que introduzam, façam novos trabalhos de inclusão de time, façam novos trabalhos de propiciar que o diálogo aconteça para vazar um pouco a ansiedade e que tenham truques para movimentar essa libido, essa energia dessa molecada que está chegando agora e que precisa gastar em algum lugar. Porém, com mecanismos dentro da organização, a gente pode distensionar e criar um pouco mais de resiliência. Essa é uma compreensão. Você acha que a observação dele está super pertinente com relação a essa característica do candidato ou dos bilhões no mundo inteiro que estão concorrendo para uma vaga? Eu não sinto a maior parte das empresas preparadas para ele, como eu não sinto o ensino preparado para este novo jovem. Você tem muito contato com as empresas, como é que você vê? Quando, como Manpower, falamos com as empresas, é exatamente esse o ponto, na nova era do potencial humano, quanto as empresas estão preparadas a mudar a estratégia da RH. Muitas vezes, mesmo aqui no mercado do trabalho brasileiro, tem a tentação de ter contrato quando preciso. No mercado brasileiro, o número que você falou antes, as tendências de contratações mostram que esse é um mercado do trabalho que vai ser cada dia muito mais complexo. Tem a complexidade da falta de competência técnica, tem a complexidade da falta de experiência. E se uma estratégia de uma empresa não considera tudo isso, tem um impacto grande na estratégia de negócio. Na nossa pesquisa, nós mostramos que 40% dos empregadores falam que tem um impacto alto de não preencher as vagas por a estratégia deles de negócio. Mas quando nós depois perguntamos o que você faz para contrastar esse tipo de tendência, 7% somente faz parceria com universidade ou com escola técnica de ensino superior. Isso significa que a análise está sendo feita do problema, mas não uma ação. A ação de soluções, a mais natural é treinamento interno, por reter as pessoas. 22% dos nossos empregadores respondem isso. Mas, por exemplo, tem uma tendência significativa, 10% de aumento salarial por retenção. Que é bom por alguns aspectos, mas como estratégia de longo prazo, será que estamos construindo um vínculo entre a empresa... Não, porque você pode fazer um leilão, né? Exatamente, mesmo porque como na estratégia de RH se sabe, o salário mais alto ajuda a não ser demotivado, mas não ajuda a ser motivado. Por ter uma motivação no trabalho não é suficiente um salário. O salário deveria ser correto, mas depois, por ter a motivação, que você dá um valor agregado à vida da empresa, ter outra estratégia. Eu falei que eu ia passar a palavra para você porque me assusta os números. Eu tinha te perguntado agora no intervalo, quanto que é mesmo da Espanha? 25%? Você me falou o número de jovens que eu quero que você... repita, era um número, claro que não tão próximo, mas era um número com o qual eu me habituei no Brasil, numa determinada época, muito próximo, 18%, 20% de desemprego. Aí a gente fica comemorando um aumento hoje da taxa de emprego. Mas os últimos dados dessa semana já indicam, de novo, um aumento no desemprego, ou seja, a oferta está menor do que era previsto ou do ritmo que vinha nos últimos meses. Como é que você vê o cenário internacional? Países como Espanha, infelizmente, o meu de coisa, Itália também super mal, e Brasil. Esses dados que você está mencionando são a demonstração de quanto a economia hoje é global. Onde um país como a Itália, um país como a Espanha, está dentro de um contexto de deceleração europeia, que está pegando pesado por a parte do mercado do trabalho, especialmente do mercado do trabalho dos jovens. Por exemplo, lição para o Brasil pode ser quantos o desemprego juvenil da Europa pode ser enfrentado com uma boa política de foco na escola técnica. Porque, do outro lado, a Alemanha, que sempre investiu muito foco e muita atenção no promover para os jovens a escola técnica, hoje tem o mais baixo índice de desemprego juvenil. A gente está falando, vamos usar esses números, você falou 49% Espanha, que é assustador, é uma coisa... Eu vivenciei há meses atrás uma das primeiras manifestações dos jovens na Praça de Espanha e ali a tentativa de segurar e eu olhava, se fosse meu filho desesperado com todos os diplomas universitários, estaria ali também, né?
Exatamente. Então, é 49 Espanha. 49 Espanha, 35 na Itália. Isso significa que nós temos esse grande desafio, e mesmo aqui na Latinoamérica, que tem um dividendo positivo nos jovens, no sentido de temos a possibilidade, como população ativa, nos próximos anos, de ter muito mais jovens potencialmente no mundo do trabalho. Mas quais são as lições aprendidas da fora? Que a falta de competência técnica vai ser um grande diferencial. Na Europa, hoje, tem um descompasso grande entre o mundo da escola e a oportunidade de trabalho. E jovem bem formado de universidade não está batendo com a necessidade da empresa. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que aparece claro é a falta de investimento no pequeno empreendedorismo dos jovens. Porque todo mundo não pode fazer a universidade. Eu gosto de fazer direito, mas não é isso que garante hoje o futuro profissional dos jovens. Só uma escola, uma escolha da escola mais conectada ao mundo do trabalho é a nossa responsabilidade como empresa, como executivo, por transferir aos jovens. Um segundo é construir caminho, universidade, empresa, escola, onde os jovens desenvolvem o empreendedorismo, cria pequena empresa, porque esse é o futuro no mundo do trabalho. Criar si mesmo um caminho e não somente depender, porque não estamos nunca mais na cultura de eu vou procurando um lugar de trabalho. Não existe mais. Não tem mais. Esse é o velho mundo do trabalho. E num mercado do trabalho globalizado, e numa economia muito mais imprevisível, com ciclo de produto muito mais curto, a capacidade de retreinamento, de estar apto, ou seja, o novo conceito de empregabilidade vai ser o diferencial. Não somente a escola. Depois ele diz ainda que não está bom no português, hein? Está ótimo. Você vê que inacreditável, 1 ano e meio aqui. Mas o que ele disse me chama demais a atenção. Logo no primeiro bloco, eu tinha até citado essa questão da universidade também, colocando, sim, um pouquinho de responsabilidade nas empresas e nas escolas pela questão do futuro, na verdade, da humanidade, né? Porque quando a gente está falando de emprego, sem isso eu não tenho produto, sem isso eu não tenho vida, sem isso eu não tenho nada. Então, enfim, você sente isso, quer dizer, que esse descompasso vai nos deixar aí algum tempo? E quanto que o Brasil, ou como que você vê o Brasil inserido nessa busca de acelerar para estar mais compassado? Universidade, empresa e emprego. Olha, esse motivo, o falecido ministro Paulo Renato me convidou no ano 2000 para a gente instalar os PCNs, Parâmetro Curricular Nacional, na transversalidade. E a nossa briga foi para instalar o empreendedorismo e acabei ficando com o projeto. Nós capacitamos 12.700 educadores. Quando a gente vai para as escolas técnicas e visita as incubadoras de empresa, é de uma criatividade, de um fomento. A bomba de gasolina, aquela que é automática, é nossa e a gente exporta para mais de 130 países. Nasceu numa incubadora. Quando eu fui fazer a triagem do que tinha de empreendedorismo dentro das escolas técnicas, já foi uma surpresa. Então, eu discriminaria um pouco questões como o Ricardo colocou. A capacitação técnica vai fazer uma diferença para nós hoje. Daí uma bandeira, já que a gente não pode falar em política, a gente não fala nem no projeto, mas está entrando um projeto agora de muita importância, que é potencializar a capacitação técnica. Porém, ele vem com outro lugar. O Ricardo traz a ideia do empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a ONU aqui no Brasil e capacitei os educadores de empreendedorismo no país há 15, 16 anos atrás. Essa vertente, se a gente não põe pujança, a proatividade, o nível de iniciativa, a capacidade de visualizar saídas, a capacidade de se meter em ambientes de desafios, a gente não melhora nem a empregabilidade, nem a trabalhabilidade. Quer dizer, o que eu vou fazer com as minhas competências no momento que eu tenho uma evasão, no momento que é um enxugamento? Eu vim agora de Santa Catarina, são quase meio milhão de pessoas que vão ser acomodadas no mercado de trabalho até 2015. Então, tem muita gente que dentro de um turnover, o Ricardo deve acompanhar isso, entra, se prepara, muita gente sai, a gente já falou dessa geração Y. Então, existe um contingente que a gente tem que preparar, que é o dobro, ou 1/3 a mais, que tenham competência, sim, nas qualidades da proatividade que remonta ao nosso papo inicial. Desenvolvimento interpessoal,
proatividade e a capacitação técnica, como se fosse um tripé. E essa proatividade passa pela conduta empreendedora e pelo desenvolvimento do empreendedorismo, que é aí que entra a universidade. Não estão preparados ainda. A transversalidade entrou, em especial no ensino médio técnico, mas a universidade vai precisar entender, desde quem faz direito, precisa existir um trato com o empreendedorismo na capacitação e no desenvolvimento. Claro, até para fazer o seu escritório funcionar bem, né? Sem dúvida, né? Porque você forma chamados nariz em pé, né? Você forma muita gente fazer, não vou fazer isso. Outro dia, conversando com um assentador, que tem um nome, esse técnico, eu esqueci, mas é um nome estranho. Assentador de pedra. Quem assenta pedra tem um nome, ele tem uma profissão. E ele me disse, 24 anos. Assim que eu tiver o meu primeiro dinheiro, eu vou... ele era só o assentador. Eu vou comprar um monte de pedra para virar um empresário, vendedor de pedra. Eu falei, você está certíssimo. Ele falou assim, não, e depois eu vou voltar a estudar. Eu falei, você também está certo. Eu falei, peraí, você vai voltar a estudar o quê? Ah, vou ter que tentar ir para a faculdade. Eu falei, não vai para a faculdade. Vai primeiro fazer contabilidade para fazer uma boa gestão do teu negócio. E daí, realmente, o olho do menino abriu e falou, mas isso eu posso fazer já. Eu falei, então faz já. Não fica esperando ter o primeiro dinheiro para isso. Porque eu acho que é isso, né? Se a gente pegar a Itália, o modelo italiano de 20 anos atrás, do microempresário, que foi esse que gerou, eu falava nos meus programas, nas minhas entrevistas, que era isso que eu queria. O que aconteceu? Aonde fica, às vezes, o gap entre uma gestão de governo, o que a sociedade quer? O que você acha que aconteceu para a gente não repetir erros? Eu acho que seria muito importante de colocar a nossa conversa em cima do mercado do trabalho e a oportunidade de crescimento da profissionalidade no mercado do trabalho brasileiro dentro de um contexto mais sistêmico. Por exemplo, quando nós falamos das pequenas empresas, dos jovens, não é somente uma questão de vontade dos jovens. Estamos falando de construir um sistema onde eu imagino ter uma maior facilidade de acesso ao crédito, porque isso ajudaria... Para começo de conversa, eu vou até um pouco antes. Para abrir a empresa, ou seja, menos burocracia. Exatamente, menos burocracia para abrir e por fechar. Acesso ao crédito, um sistema empresarial que ajuda como incubador, com mentoring, com coaching, ou seja, com atividade que os empreendedores não é sozinho nos primeiros passos. Quando começamos a colocar tudo isso, estamos saindo um pouco do contexto do mercado do trabalho. Si mesmo, estamos olhando um pouco a economia do país, porque não tem saída, não é somente uma questão de crescimento do mercado formal. O Brasil tem essa grande oportunidade de aumento da produtividade. Isso vai ser o grande desafio por acompanhar o crescimento do país. Foi ótimo que nos últimos 7 anos foram criados 10 milhões de novas carteiras assinadas, porque esse é um alcance do país maravilhoso, seja no sentido econômico que no sentido social. Significa que a economia do país está criando um grupo de pessoas que estão contribuindo à vida do país. Mas agora, seu crescimento não vai ser nunca mais de 7% como foi no 2010. Como acompanhar um crescimento sustentável aumentando a produtividade do sistema como um todo? Esse é o grande desafio que acho que nós temos na frente no mercado do trabalho. Será possível, na sua opinião, na medida em que a gente também vê hoje uma desconexão, inclusive, entre que o governo federal, não está em eleição federal, está falando a perspectiva que o mercado tem, por exemplo, de um crescimento que começou que ia ser 3, 2,5, 2, 1,75, quer dizer, vamos crescer quanto? E uma inflação aí insistindo em acelerar, tudo isso podendo influenciar negativamente o emprego. Como é que você vê com essa observação delicada? O que a gente nota, né? Nesses 12 anos passaram 1.200 presidentes por esse processo terapêutico que justifica a colocação do livro. Toda a iniciativa de um dono de negócio, ele vai projetar a ideia desse filho também ter um negócio, é natural. Aonde o Ricardo pega na coisa sistêmica, tem outra coisa que vem ainda, eu acho que mais embaixo, que é a questão da modelação das famílias, o quanto que a família vai estimular o olhar de ter um negócio de uma forma positiva.
Então, isso vem, né, numa estratégia de guarda-chuva mesmo, que vai pegar um pouco algumas coisas e vai começar a pulverizar, como, por exemplo, vamos procurar pensar 5 grandes ações. Se a gente pudesse ter uma conscientização melhor com o dono de empresa, da média à grande empresa, como desenvolver estímulos na criação e na educação empreendedora, dentro de casa, na família. Tem um pensador que foi um cara muito importante para o empreendedorismo, que é o David McClelland, que ele vai dizer: os filhos de pais que são donos de negócio recebem na avaliação dele, que é a capacidade empreendedora, recebe no questionário um fator vezes 6. Ele já tem uma predisposição. Então, se o governo facilitasse um pouco os donos de negócio, eu entendo que a taxa, entendo que diminuir essa burocratização na hora de abrir, mas acho que mais do que isso, o sistema de ensino começar a pingar um pouco uma visão mais positiva sobre a qualidade de empreender, essa capacidade de ter uma rede de apoio como o Sistema S, poder desenvolver ambientes e núcleos de coaching, orientação, desenvolvimento das questões de como lidar com a atenção. É muito ansiogênico empreender. Eu tenho uma rede de 7 lojas. Quem tem negócio, a gente vive essa coisa da sazonalidade, então eles começam a entender que não pode ir para esse negócio que é muito sofrido. Não é, tem que ter um estímulo que ajude a gente a pensar com bons olhos. E você tocou na história do fomento dentro do Brasil. Ainda é precário, sobra dinheiro por ano, que pessoas que não conseguem pegar. Então, é importante a gente entender que outras medidas poderiam ter dentro dessa visão, a habilidade de apoiar a emoção dessas pessoas, de estimular a educação dentro de casa, a universidade entrar com um fomento maior do empreendedorismo, a gente ter uma condição de fomentar melhor o nascimento da empresa. Para cada CNPJ que fecha, 4 não fecharam oficialmente, porque não tiveram condições financeiras de fechar. É o que ele estava falando, difícil, desde abrir até fechar. Né? É difícil a gente pensar. Então, claro que tem que ser sistêmico, os estímulos eles vão ter que vir como uma guerrilha. Tem que aparecer de lugares mais simples, mas naturais. você tocou numa coisa extremamente importante, né? Porque teve a geração dos pais mais humildes que acabaram, principalmente essa chamada nova classe média. Falei assim, bom, eu não pude estudar, então eu tenho que dar. Então a gente tem que mostrar, exatamente para não repetir o erro que talvez a nossa geração fez, que como era condição sine qua non o diploma universitário, né? Ou os MBAs, a gente acabou impondo para os filhos. Só que não tem mercado para todo universitário. E tem uma carência enorme para o técnico, né? Então, eu falar para essa nova classe média, olha, é tão honroso se seu filho for o meu assentador de pedra, ou eu assento a pedra junto, mas, enfim, dá honra e, às vezes, provavelmente, mais dinheiro. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte, nessas pesquisas recentes, você já tem a projeção para o trimestre. Você já tem para 2013? Para o 2013 não, é uma pesquisa trimestral. Nós temos a nossa visão em cima do último trimestre de 2012, que continua a ser a nossa visão como Manpower Group, que a contratação no Brasil vai continuar positiva. Tem 2 versões. O lado bom é que o Brasil continua a ser uma das economias com a contratação mais positiva no mundo, porque essa é uma pesquisa que, como Manpower, nós fazemos em todos os países onde estamos presentes. Do outro lado, em função do mesmo trimestre do ano passado, tem uma caída de 14 pontos. Ou seja, o Brasil parece, nessa pesquisa, como nós estamos interpretando, está continuando a gerar empregos, mas a um ritmo menor que foi o mesmo trimestre do ano passado e menor em função do trimestre passado. Ou seja, continua a ser uma oportunidade, uma possibilidade de ampliamento do mercado do trabalho por vagas abertas, mas o ritmo é um pouco mais diversificado. Por exemplo, começa a ser mais claro na pesquisa do nosso grupo, como em algumas regiões a decelerações mais fortes. Minas Gerais, por exemplo, onde a mineração, que muito exportou na China, agora que a China está decelerando, e na nossa pesquisa mostramos isso, tem já um efeito dessa deceleração. Efeito direto. Hoje é absolutamente visível, é claramente visível a interligação dos pontinhos do mundo inteiro, da globalização.
desacelera um pouquinho, pode ser 0,001% a China, né? Isso. Porque impacta no nosso minério e no emprego de uma região do país que depende muito do minério, é isso, né? Diretamente. Exatamente. O Brasil tem uma probabilidade de manter um mercado de trabalho de crescimento interno muito forte, porque na nossa pesquisa mostra que todos os sectores e todas as regiões pesquisadas continuam a ter um andamento positivo. Significa que o Brasil tem como dinâmica interna um elemento estrutural, não é dependente tanto da fora. Mas começa na nossa interpretação que alguns sinais, por exemplo, a parte do estado de São Paulo, não da cidade, tem uma queda mais significativa. Será que a produção industrial, que é muito baseada em cima do estado de São Paulo, fora da cidade, começa a ter uma influência dessa redução do índice industrial em função de uma potencial crise global que não conhecemos o tamanho até agora? Responde essa questão. Pronto. Ficou aqui. É isso, simples. Ó. Ele fez uma pergunta muito simples. Responde. Eu fiquei muito motivado agora de pensar um pouco o teu papel e o dispositivo de conscientização que existe num programa com esse, como a gente está passando agora. Você tocou num assunto que as coisas vêm por consequência. Obviamente, o frenesi que a gente viveu, haverá um equilíbrio, e nesse equilíbrio algumas coisas vão se perder. Nós chegamos a 2 pontos, que é a qualidade de vocacional, o empreendedorismo dentro de uma nação, e a qualidade de preparar para o mercado de trabalho a retenção. Porque da mesma forma que os presidentes, diretores, os empresários, eles reclamam nos grupos do apagão de mão de obra especializada, na medida que eles roubam funcionários, pegam, outros roubam, e aí a qualidade de formar essas pessoas e de reter também é precária, a gente vai ter um êxodo no equilíbrio de um problema econômico, nós vamos ter um êxodo, né, nessa estratégia de pessoas que vão estar soltas no mercado de trabalho. Então, eu vou no assentador de pedra. Né? Eu acho que é importante. A personalidade empreendedora, ela representa 13,5% a 5% de uma nação. Só a personalidade, aquela inquietude interna de um dia querer montar o próprio negócio. A conduta empreendedora, ela pode ser desenvolvida, ele pode pensar diferente. Então, eu ficaria com uma questão. Obviamente, eu não posso arriscar, e talvez não é o fórum e nem o meu papel nesse momento, mas pensar, claro que nós vamos ter um reflexo desse boom do ano passado, e a gente sente isso em sala, nos grupos, estão se autorregulando com problemas de crise. E é claro que essa balança vai oscilar ainda por anos. O Estado de São Paulo vai sentir, na minha opinião, vai sentir outros estados, e a gente vai precisar olhar uma outra coisa. Como é que eu ocupo a minha competência essencial? Não consegui ficar, não fui qualificado. Como é que eu vou me desenvolver nessa questão, tendo em vista que outros números vão aparecer por aí, né? Claro que a gente tem que pensar, o papel da China durante muito tempo foi importante, continua sendo, inclusive, para desregular. Então, nós vamos para frente tendo que lidar com tudo isso. É o próprio terapeuta, né? Administra o caos. Me lembro uma terapeuta que eu cheguei há muitos e muitos anos numa crise, uma das primeiras que eu fiz a análise, e ela me disse assim, você quer parar de reclamar de querer resultado tão rápido? Eu falei, mas eu quero, eu preciso trabalhar, eu preciso estar ativo, eu preciso fazer. Ela falou assim, não, primeiro eu vou te destruir para depois te construir. Então, ele adora o caos, né? Ele é bem assim, ele quer o caos, destruir tudo. Só para a gente concluir, você deixou muito claro essa necessidade de uma interligação que eu apoio em gênero integral, entre escola, empresa, sociedade, os indivíduos, e essa necessidade de criar os elementos ou as condições, as pré-condições para que as coisas aconteçam. Se tivesse que elencar para quem quer que seja, prefeito de qualquer cidade do Brasil inteiro, governador, presidente da República, ou quem quer que seja, me peça 3 coisas para o ritmo brasileiro de empregabilidade continuar bom. Foco na escola técnica, sostegno a micro e pequena empresa e um mundo universitário mais conectado com o mundo do trabalho. Por favor, seus 3. Eu fico sem dúvida, né, Fátima? É minha praia, eu me construí nisso e construí meu caminho nisso, fomentar mais o empreendedorismo, tanto na universidade quanto na transversalidade do ensino técnico.
ficaria apoiando esse projeto novo, que me parece bonito, do governo, embora a gente se contenha nesse momento, mas potencializando a amplitude da vocação da capacitação técnica. Já está acontecendo uma boa bandeira, acho que para 2013 vai vir coisas diferentes. E eu gostaria de falar do mundo corporativo, que a gente sente os grandes dirigentes e a gente tem que lidar com isso. Deem autonomia, mas reforcem positivamente para que eles se sintam motivados a compor times. E de uma forma indireta, sustentem a coesão de equipes, que é o que vai melhorar o nosso turnover, a nossa troca de funcionários. Isso é uma das habilidades que a gestão tem que desenvolver. Obrigada a vocês que estiveram nos acompanhando. Obrigada a Fátima. você, telespectador. Você sabe, né? Encontro marcado no Economia e Negócio toda terça e quinta, às 10h15 da noite. Mas a qualquer hora, você nos encontra no r7.com. Record News está sempre aqui com você, 24 horas de plantão.